Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns benefícios do aleitamento materno, não só para o bebê, mas também para a mãe, né? Porque o aleitamento materno ele é riquíssimo, né, em proteínas, em anticorpos, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. E eu quero deixar aqui algumas informações muito importantes, principalmente para você que é mamãe de primeira viagem, ou para você que conhece alguém, né, que não tem essas informações, que tem algumas dúvidas sobre isso, tá? Vou falar um pouco sobre o colostro, porque muita gente também não conhece esse assunto, tá? Então, ativa os sininhos para você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui para vocês. Não se esqueçam, minha gente, de se inscrever no meu canal para me dar aquela força, tá? E comenta muito, curte, compartilha, porque isso me ajuda muito, tá certo? Antes de começar aqui, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, né? Que Deus venha nos abençoar muito em 2023, nos capacitar, realizar nossos sonhos, né? Mas também que a gente venha se chegar mais a Deus e fazer a sua obra, fazer a sua vontade, porque esse é o desejo de Deus também para a nossa vida, tá certo? Então, fica aqui comigo, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Vem comigo! Oi, pessoal! Como eu já falei para vocês, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno, né, e quais os seus benefícios para a mãe e para o bebê. Primeiro, eu quero falar aqui do colostro. O colostro é aquele primeiro leitinho que sai, né, do seio da mãe quando ela acaba de ter o bebê, tá? E ali vem a primeira mamada. Minha gente, esse colostro, ele é riquíssimo em proteínas, ele tem nutrientes essenciais, né, para a vida desse bebê, do recém-nascido. Não só naquele momento, mas algo que vai ser eficaz, algo que vai ser, assim, importantíssimo para o seu desenvolvimento futuro, a partir dali. Claro, algumas mães, elas ficam um pouco angustiadas, porque às vezes elas não conseguem, né, liberar muita quantidade de colostro e às vezes elas acham que ou às vezes por o bebê ter mamado bem pouquinho, às vezes elas acham que não tem muita importância, ou que talvez não conseguiu alimentar o seu neném ali no primeiro momento, né, na primeira mamada, porém estão enganadas, tá? Porque por mais pouquinho que sai ali, tá? Por menos que venha aquela quantidade, mas saiba que é muito importante sim, e o seu bebê está sendo alimentado sim. Então, qual a importância do colostro? Primeiro, o colostro ele é considerado, tá? Ele é considerado como que fosse a primeira vacina do neném, tá? Ele é rico, minha gente, em anticorpos, né, que vão ali prevenir e ajudar o filho, o seu neném a evitar possíveis doenças no futuro, doenças neurológicas, doenças do trato gastrointestinal, ou seja, esses anticorpos eles vão ajudar, né, na imunidade do seu filho. Então, ele é sim de extrema importância, né? Tem algumas mães, por alguns motivos específicos, que elas não conseguem amamentar, às vezes não conseguem também dar ali a primeira mamada, né? O colostro, porém, não tem por que se desesperar, tá certo? O importante é que essa criança, ela seja assim alimentada, porque, sem dúvidas, minha gente, ela será uma criança assim diferenciada, tá? Porque as vantagens do aleitamento materno para a criança são inúmeras, tá? Então, primeiro, né, é sobre esse colostro, tá? Ele é riquíssimo em proteínas, riquíssimo em nutrientes e anticorpos, né, capaz de prevenir algumas doenças no futuro, tá certo? E qual o primeiro benefício do aleitamento materno? Bom, como eu já falei, além de produzir anticorpos, né, ele também vai prevenir contra possíveis doenças metabólicas, como, por exemplo, a diabetes, vai também ajudar contra a obesidade, contra doenças neurológicas, tá? Segundo, ele possui uma temperatura ideal. Não há porque a mãe está se preocupando, né, quando vai sair, de colocar ali o leite na temperatura ideal, ou quente ou frio, enfim. Em qualquer momento, em qualquer horário, né, aquela temperatura vai estar ideal para o seu neném. E terceiro, minha gente, o aleitamento materno, ele aumenta, né, o laço afetivo, aumenta o vínculo entre a mãe e o filho, tá? Quando a mãe amamenta, ela libera um hormônio prazeroso chamado ocitocina, tá? E ali vai trazer inúmeros benefícios para ela e para o seu neném,
tá? Isso é comprovado, tá? Os filhos que foram amamentados, né, na infância, quando bebês, eles têm um laço afetivo maior com a sua mãe. Isso não quer dizer jamais que aquelas mães que não amamentaram não têm um vínculo afetivo com o seu filho. Jamais. Mas aqueles que tiveram, né, receberam o aleitamento materno, eles têm um laço mais afetivo, um vínculo maior com a mãe, tá certo? Depois, outro benefício importante, né, do aleitamento materno é que ele vai prevenir essa criança, vai prevenir a mãe também de alguma hemorragia pós-parto, ajudando a evitar algumas anemias. Ele, além disso, vai prevenir contra possíveis doenças como câncer, por exemplo. Ele ajuda, né, a combater, né, justamente por causa desses anticorpos. Outro benefício muito interessante que vocês talvez já saibam é que, tratando-se do aleitamento materno exclusivo, né, que é aquele que não é dado nada mais além de água, de outras alimentações, fórmula, por exemplo, o aleitamento materno exclusivo, ele é também considerado um método contraceptivo. Isso mesmo. A mãe que dá o aleitamento materno exclusivo, ela não precisa tomar anticoncepcional. Claro, se for realmente um aleitamento materno exclusivo. Então, não vai deixar de tomar seu anticoncepcional e encher a casa de menino, tá? Porque eu tô falando do aleitamento materno exclusivo. Não esqueçam. Agora, claro, algumas mães não confiam, né? Ficam com medo ali e tal. E às vezes por um descuido, né? Acaba acontecendo e engravida, né? Como eu já conheci algumas pessoas que passaram por essa situação. Mas isso acontece realmente quando o aleitamento materno não é exclusivo, tá? Outra coisa, o leite materno, ele é essencial, ele tem todos os nutrientes que a criança precisa. Então, você não precisa dar água até os 6 meses, você não precisa dar outro tipo de leite, você não precisa dar nenhum outro alimento, porque o leite materno, ele é suficiente. Vocês já perceberam que as crianças que são amamentadas, assim, bem direitinho, elas são mais fofinhas, elas são, né, mais gordinhas. Por quê? Porque o risco de desnutrição diminui muito. Então, isso também é um benefício do aleitamento materno. O aleitamento materno, né, ele também ajuda, né, a mãe a voltar ao seu peso ideal mais rápido, ajuda o útero voltar ao seu tamanho ideal mais rápido, tá? E além disso, além de todos esses benefícios e tantos outros, né, que não dá para falar aqui, né, em poucos minutos, mas por incrível que pareça, o aleitamento materno, ele também ajuda a criança a desenvolver-se, né, cognitivamente, né, e também intelectualmente, né? Crianças que são amamentadas, elas são consideradas crianças mais saudáveis, crianças mais inteligentes, crianças que desenvolvem-se cognitivamente mais rápido. Então, minha gente, é uma série de benefícios, né, tanto para a mãe quanto para a criança. Tá? Lembrando que tem vários tipos de condições, né? Algumas mães que, por exemplo, são soropositivas para HIV, elas não podem amamentar, tá? E isso não vai diminuir a mãe em nada, né? A mãe que, por algum motivo, não conseguiu amamentar, né? Algumas doenças a impossibilitam, né? Lembrando, minha gente, que uma coisa muito importante que acontecia muito, né? Isso é uma informação a mais, mas é importante falar aqui. Algumas mães, elas tinham seu bebê, né? E outras mães amamentavam. E isso hoje é até proibido, porque há um risco maior, né, da transmissão de algumas doenças infecciosas, tá? Contagiosas, como por exemplo HIV, tá? E não é bom que isso aconteça. Então, assim, já fica aí um alerta se você conhece alguém. E às vezes as pessoas não têm essa informação, tá? De que algumas doenças são transmitidas pelo leite materno. Então, assim, vai de mãe para mãe, de organismo para organismo, tá? Claro que tem algumas condições em que mães realmente elas não conseguem amamentar e tudo precisa de um estímulo, né? Da força de vontade também da mãe, né? Ah, minha gente, uma curiosidade também aqui é que o leite materno ele também é considerado um cicatrizante. Isso mesmo.
Algumas mães, elas têm ali, né, alguma infecção na mama, por alguma complicação mesmo ali na amamentação, às vezes machuca, às vezes fere, por algumas técnicas incorretas, né, de amamentação, e pode acontecer de uma pequena infecção, uma lesão, e o leite materno ele é nada mais, nada menos do que um cicatrizante, exatamente. Você vai retirar ali, né, quando cai diretamente do peito o leite, e você vai passar sobre aquele pequeno ferimento e provavelmente sim ele vai cicatrizar. Então eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, tá? São muitos outros benefícios que não daria para falar aqui, mas esses aqui são de fato os mais relevantes, tá? E eu gostaria muito de que vocês compartilhassem, de que vocês comentassem, tá? E eu espero muito que vocês tenham aprendido um pouco sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. E não esqueça, se inscreva no meu canal, curte muito, tá? E fica aqui comigo para me ajudar nos próximos vídeos. Obrigada!